Olá, tudo bom? Professor Vitorino Rodrigues na área, língua portuguesa para o 8º ano. Repito, faça as atividades, leve as dúvidas ao professor, anota as dúvidas aqui durante nossa aula na TV e leve ao seu professor para que tudo fique esclarecido. Bacana? E não deixe de fazer atividade lá no MOB ou pegar atividade na sua escola. Ó a preguiça, menino. Bom, vamos à nossa aula de hoje, sexta-feira. O que vamos trabalhar? Qual será a nossa habilidade de hoje? Qual será o nosso gênero? Tá curioso? Então vem comigo. Muito bom. Nós já falamos sobre poema na primeira aula, identificando informações explícitas, não inferir. Estava tudo claro ali no texto. A nossa segunda aula, a da terça-feira, nós inferimos o tema de um texto, também poema, né? As duas primeiras aulas sobre poema. E a nossa terceira também é poema visual. E essa relação entre textos verbais e não verbais. Poema visual, né? É que nós vamos ver como se articula a palavra e o formato que essa palavra é colocado no papel. O poeta cria ali um formato diferente que significa tanto quanto o que ele escreve ali nos seus versos, tá bom? Então vamos lá, recapitulando: reconhecer em poemas visuais e concretos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos gráfico, espacial, imagens e sua relação com o texto verbal, tá? Poema. Poema visual. Ora, professor, mas todo poema não é visual, não? Está escrito ali naquela folha de papel, não estou enxergando, não? Sim, claro que você está enxergando. E, de certa forma, sim, é visual, sim. Mas o que nós chamamos de poema visual, eles são mais para serem vistos e não exatamente lidos ou ouvidos. Quando nós lemos, por exemplo, Nada Além, do Cinéas Santos, Os Pescadores, de Agardobal, Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto, A Infância, de Carlos Drummond de Andrade, O Bicho, de Manuel Bandeira, todos esses poemas, eles tinham uma preocupação com o verso, alguns rimavam, outros não rimavam. Quer dizer, ele tinha um conteúdo ali para ser lido, tá? Principalmente lido. Esse poema aqui também merece ser lido, mas principalmente ser visto. Existe algo a mais que contribui para a significação desse poema. Bacana? Então, neles, o verso tradicional, muitas vezes, não existe, ou existe de outras formas. O verso tradicional que nós vimos ali nos poemas anteriores, das aulas anteriores, muitas vezes não existe daquela forma organizadinha, né? Ou existe de outras formas, em alguns casos, nem a própria palavra é necessária. Às vezes a palavra em si não é necessária, tá bom? Então, para a questão 1, nós vamos ler um texto de Milor Fernandes. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu assim. Olha como ele saiu, olha como as letras estão dançando, né? Saiu de lá assim. Vocês conseguem visualizar essa espacialidade do verso, como essas letras, como essas palavras estão colocadas aí, o formato, como elas estão no papel? Vamos continuar. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 assim. Então observe que a palavra assim está disposta, como se fosse a própria cabeça rodando desse personagem do poema, desse homem que saiu desse bar, que bebeu, e como o efeito dessa bebida está no organismo, né, provocando aí essa tonteira, esse mundo girando. Compreendem? É nisso que nós dizemos que existe um verso escrito, mas existe também uma espacialidade, um formato do verso que significa muito, tá? Não apenas o que está escrito, mas também a imagem que esse poema tem no papel, tá? Bom, então, diante disso, vamos ver a seguinte questão. Nós temos aqui ao lado, né?
Considerando o texto verbal do poema e a disposição gráfica da expressão saiu de lá assim, percebe-se que o homem saiu do bar feliz, triste, tonto, nervoso. O que vocês acham? Como é que saiu? Como é que esse homem saiu do bar? 10 a 15 segundos para vocês matarem essa charada e eu volto já já para comentar. Então, já sabem? Ó, ele saiu, ele bebeu, saiu de lá feliz. A maneira como essas letras estão organizadas dá a ideia de felicidade? Não me parece. Observa, a impressão que dá é que ele está meio que tropeçando, né? A ideia que dá é de um tropeço, de um desequilíbrio. Vocês conseguem visualizar isso também? Triste. Não fala sobre o sentimento, porque, na verdade, quando ele diz bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim, fala da maneira como ele saiu, mas não fala de sentimento, entende? Feliz ou triste, não há essa referência no verso. É mais a maneira como ele caminhava, né? Nervoso? Não. A pessoa nervosa seria um foguete, às vezes sai rápido, né? Não, observe que há um tropeço, parece que está cambaleando. Por isso mesmo, tonto. Bebeu, ficou tonto, saiu né? Saiu de lá assim, né? Existe aí uma espacialidade gráfica do verso que dá esse indicativo de que ele saiu tonto. Tudo bom? Vamos agora para a nossa próxima questão. Leia o poema ao lado, poema Xícara. Não sei se vocês conseguem visualizar esse poema, mas eu vou daqui a pouco transcrever o que está escrito aí, tá? Vou mostrar. Eu quero que você olhe para essa imagem. O que vocês veem nessa imagem? O poema, o nome é Xícara. E o que vocês veem nesse poema? Qual é a imagem que vocês veem? Uma xícara, né? A impressão é que é uma xícara que deve estar com café, porque a impressão que dá é que está saindo aí um vapor, não é? Dessa xícara. Então vamos ler o que está escrito? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha, então isso é o que está escrito aqui, a última pergunta está clara, né? Existe coisa mais gostosa, é o fundo da xícara, observa com ponto de interrogação, é o que nós chamamos, o suporte para você pegar a xícara, que a gente chama da asa da xícara, né? Que a gente fala informalmente. E me pergunto já em prosa, quer dizer, aí a xícara, né, o formato, né, quer dizer, e os outros versos, os 4 primeiros versos, são exatamente na tarde fria de julho e tal. Observe, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o poeta tivesse colocado apenas essa maneira que está escrita aqui, leia o texto do poema, qual deles é mais expressivo? Qual deles tem um significado mais especial? Essa no formato da xícara ou esse no formato de poema? Vocês conseguem compreender como a criatividade do poeta dá conta não apenas do que ele escreve, mas o formato, como ele dispõe no papel, ou seja, a grafia, a espacialidade do poema faz parte também do poema e também contribui para o significado, né, para compreender esse poema. Então vamos à questão. Analisando a linguagem verbal e a linguagem visual do texto ao lado, nós já sabemos, né, nós já lemos o que está escrito e a imagem está aqui, bem nítida. É correto afirmar que, letra A,
Os 4 primeiros versos criam a imagem do vapor do café quente saindo da xícara. Letra B. A organização das palavras dificulta a compreensão do texto verbal. Letra C. A organização gráfica do poema e o seu conteúdo não se relacionam. Letra D. A linguagem verbal do poema predomina sobre a linguagem visual. Então, 10 a 15 segundos para vocês responderem e eu volto já já para comentar a questão, tá bom? Então, vamos lá. Já responderam, acredito que tenham acertado, mas vamos comentar, porque alguns colegas têm ritmo diferente, têm tempo diferente para compreensão e pode ser que não tenham conseguido responder ou até tenham se equivocado, tá bom? Vamos lá. Analisando a linguagem verbal e a linguagem visual do texto ao lado, é correto afirmar que, letra A, os 4 primeiros versos criam a imagem do vapor do café quente saindo da xícara. Observe, nós temos a xícara, né? Nós temos aí e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Observe que esses 2 versos, eles criam a imagem da xícara. Estão vendo? E na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. A disposição gráfica, como se fosse, né, fios de vapor que saem dessa xícara, desse café, quer dizer, representando aí o café quente, né? O vapor, aí o formato, levando essa quentura do café. Portanto, a letra A está correta. Mas por que os outros itens estão incorretos? Vamos perceber? A organização das palavras dificulta a compreensão do texto verbal. Não, vocês acham que dificultam? Está nítido que é uma xícara, né? Uma xícara que fala do café gostoso, existe coisa mais gostosa, em pergunta já em prosa, e esses fiapozinhos, os versos, como se fossem esses fios de vapor. Então não há dificuldade aí, muito pelo contrário. Está claro que se trata de uma xícara e que se trata aí desse vapor que sai da xícara. Não há dificuldade na compreensão. A organização gráfica do poema e o seu conteúdo não se relacionam. Ora, está falando de um café que sai quente, de um bule, não é isso? Então, tudo a ver, um café, uma xícara e o vapor. Portanto, a letra C está incorreta, se relaciona completamente, tem tudo a ver, tá? Por isso que a letra C está incorreta. Letra D, a linguagem verbal do poema predomina sobre a linguagem visual? Não. A linguagem verbal, observe que de cara você identifica uma xícara. Você já consegue entender que é uma xícara que tem café por conta desses versos que saem aí, nesses fiapos, como se fosse o vapor. Então, de cara, ou seja, a comunicação imediata é a imagem. Depois é que você vai prestar atenção no que está escrito. Então, quem predomina aí é a linguagem visual e não a linguagem verbal, por isso que a letra D está incorreta. Portanto, você que marcou a letra A, acertou, eu acredito que todos vocês conseguiram acertar esse item, porque estava, né, fácil. Concorda comigo que estava fácil? Vejam aí, questão 3. Lua na água, alguma lua, água, lua alguma, lua. Observe que existe aí praticamente as mesmas palavras, combinadas de forma diferente. E observe que há uma disposição gráfica aí, né? Se você prestar bem atenção, se nós chamarmos de estrofe, lua na água, observe que um verso, né? O primeiro verso e abaixo, né? Observe que há uma relação aí entre
o primeiro e o segundo verso. Lua na água é a mesma coisa que está embaixo, lua na água, mas a disposição gráfica é diferente. O que sugere? O que se evidencia através dessa disposição gráfica? É isso que nós queremos saber sobre o poema do Paulo Leminski. Quer dizer, o formato do poema do poeta Paulo Leminski escreveu, Lua na água, obtida a partir da organização das palavras, sugere. Quer dizer, a organização das palavras sugere o quê? Um brilho claro da água, dá para entender como brilho. Vocês conseguem imaginar brilho? A imagem da lua no céu. Você consegue ver como se você estivesse imaginando a lua no céu? O reflexo da lua na água. Um espelho d'água na lua. Então, como é que vocês conseguem imaginar? Como é que vocês conseguem ver? O que sugere aí, tá? 10 segundinhos para vocês identificarem. Conseguiram? Olha só, o formato que o poeta Paulo Leminski escreveu no poema Lua na Água, você consegue compreender que há aí um probleminha de digitação, né? Desculpa. O formato que o poeta Paulo Leminski escreveu o poema Lua na Água, obtido a partir da organização das palavras, sugere um brilho. Não, ó, lua na água, a lua está lá no céu, a água está aí embaixo. Então, se a lua está na água, o que sugere? A lua está a lua está no céu, não está na água. Mas se ela está na água, observe que o segundo verso de cada estrofezinha, se a gente considerar aí 3 estrofes de 2 versos, né? O primeiro verso da estrofe é uma imagem e o segundo é o reflexo daquela imagem na água, não é a lua na água. Então, nós temos aí o reflexo da lua na água, como se, entendem? Como ele levou essa imagem do reflexo. Observe que o primeiro verso, lua na água, e o segundo é o reflexo do outro, como se esse verso estivesse dentro da água. Conseguem compreender? Por isso que é a letra C, quer dizer, não fala do brilho, não há referência ao brilho. A imagem da lua no céu, não, porque ele não está... Observe que o que ele destaca é exatamente a lua na água, a imagem que a água reflete da lua, né? Espelho d'água na lua, não. Então, observe que tudo está voltado para a água. Como o poeta vê a lua na água. É essa imagem que nós temos aqui no poema, tá? E, mais uma vez, destacando a importância da disposição gráfica, do formato gráfico, né? O formato visual que o poema assume como elemento de significação desse poema. Não é à toa, pelo contrário. Normalmente, esse aspecto visual, ele predomina sobre o texto escrito. Por isso que nós chamamos essa variedade de poema visual. Questão 4. Leia o poema visual abaixo. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. Observe. Vocês conhecem esse símbolo da matemática? Como é que a gente chama esse símbolo? É isso mesmo, é infinito. É o símbolo do infinito. E o que tem a ver essa imagem do infinito com o que está escrito? O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Então, observe que ele traz uma ideia de infinito, de infinitude, através da imagem do próprio símbolo do infinito. Então, existe um diálogo direto aí entre o que está escrito e o que você está vendo, o formato do poema. Então, vamos lá. Analisando o poema ao lado, concluímos que a linguagem verbal predomina sobre a linguagem visual.
Vocês acham que predomina? O que você enxerga de primeiro? Você olha para esse poema, o que chama a atenção imediatamente? É o que está escrito ou a imagem? Ou a linguagem visual? É o contrário, não é a linguagem visual que predomina, tá? Depois é que você vai ler como esses versos estão fazendo o traço do símbolo infinito, né? Então, não, letra A está descartada, né? O texto verbal e a linguagem visual não se relacionam. Como que não se relacionam? Não o símbolo, a linguagem visual não é o símbolo do infinito, e o texto não fala sobre o infinito dos olhos. Então, está completamente relacionada uma com a outra. Então, não é a letra B. A linguagem visual e a verbal se complementam, criando um todo inseparável. Aí sim, observe que o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Observe que isso há uma ideia de completude e que um está ligado ao outro de forma inseparável. Aí, letra C, correta, né? A linguagem visual atrapalha a compreensão do texto verbal, deixando incompreensível? Não, pelo contrário, né? Não atrapalha coisíssima nenhuma, pelo contrário, elas se complementam, né? Elas criam um todo inseparável, letra C. Bacana? Bom, vamos aqui a algumas questões. Pássaro em vertical. Cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava, de repente um tiro seco, penas fofas, leves plumas, mole espuma e um risco surdo, norte-sul. Tá? É esse o texto. Agora eu transcrevi o texto para você ler agora aí o texto do poema visual. Vocês conseguem imaginar que há uma imagem. A imagem de quê? Qual é a imagem que nós temos aí? A imagem de um. É um pássaro. Observe que o bico dele está virado, ou seja, ele está caindo. Ele levou um tiro e ele está caindo. Olha o bico dele no sentido vertical, por isso o título do poema, ele caindo, apontando para o chão. Então, é uma imagem que é forte aí também e que, com certeza, significa para a compreensão do poema. Vamos lá, questão 5. O título do poema remete ao final da história que foi expresso graficamente, ao cenário em que a história se desenvolve, ao momento em que a história do pássaro foi gerada, ao personagem da história. Ora, o pássaro em vertical tem a ver com o quê, gente? Não é o título tem a ver o quê? Com a imagem, o final da história, que ele vai caindo, ó, né? Pássaro em vertical, ele vai caindo aí, né? Aí essa ideia de cair. Quer dizer, cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá, voava o pássaro e cantava, de repente um tiro seco, ou seja, quando ele coloca pássaro em vertical, é exatamente se relacionando, quando esse pássaro está voando para lá e para cá, e ele pega o tiro e ele cai, ou seja, é o final dessa história do pássaro. Compreenderam? Quer dizer, não é o cenário, não é o lugar, não é o momento em que a história do pássaro foi gerada, não é também, porque o pássaro está lá voando no horizonte, tá? E não é o personagem da história. Então, é exatamente o final aí dessa história, o pássaro caindo, causada pelo tiro, né? Que ele pegou. Questão 6. A palavra vertical presente no título pode ser associada ao voo do pássaro, ao tiro dado no pássaro, ao canto do pássaro ou à queda do pássaro. Vertical, a imagem dele, qual é? É o voo? Não, ele voava antes de pegar o tiro, não é voo. Ao tiro dado no pássaro? Necessariamente não, porque o tiro não quer dizer que ele caiu, foi dado o tiro, pegou de raspão. Ao canto do pássaro, não fala de canto. Mas é a queda, a imagem, vertical exatamente a imagem desse pássaro caindo, indo ao chão. É por causa do tiro, mas ele quer saber a palavra vertical, quer dizer, a imagem que ele está. Um pássaro não... Ele vai planeando, ele vai voando em direções várias. Se ele está reto na vertical, é porque ele está caindo, compreendem? É a queda do pássaro. Entenderam aí? Observe que ele está reto caindo. Um pássaro, nessa disposição aí, não é o voo, é a queda. Bacana? Questão 7.
A repetição das palavras cantava e voava lembram a vida do pássaro com seus filhotes, a vida do pássaro na gaiola, o sonho de fuga do pássaro ou o movimento do pássaro no céu. Olha só, as repetições das palavras cantava e voava. Cantava o pássaro e voava, cantava para lá, voava para cá. O que dá ideia? A vida do pássaro com seus filhotes tem alguma relação com filhotes desse pássaro? Não, né? Nós temos apenas um pássaro aí que pegou um tiro e caiu, mas não há nenhuma informação relacionada aos filhotes desse pássaro. A vida do pássaro na gaiola, não, ele não está na gaiola, ele está no ar, ele está caindo. Então não é a letra B. O sonho de fuga do pássaro, o sonho de fuga, não. Voava, cantava, voava. Não, ele está apenas vivendo a vida dele, as ações rotineiras de um pássaro, que é cantar e voar, né? O movimento do pássaro no céu, sim. Aí, ó, voava para lá, cantava para lá, voava e cantava e voava. Então, observe que nós temos aí no poema, essas palavras, elas vão indicar exatamente as ações rotineiras, que são características dos pássaros, que é voar para lá, cantar e voar são as ações. Os pássaros cantam, os pássaros voam. São as ações cotidianas de um pássaro, por isso que é a letra D. Ficou claro? Vocês conseguiram entender direitinho? Se conseguiram entender direitinho, ótimo. Mas se alguma dúvida ainda restou, leve para o seu professor, tá bom? Nós vamos encerrar nossa aula por aqui, nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem nosso conteúdo, nossa habilidade de hoje, que é essa relação entre o verbal e o não verbal no poema visual. Até rima, né? Verbal, não verbal, poema visual. É isso, espero que vocês tenham compreendido, mas se não, anotaram as dúvidas e leve ao seu professor. Muito obrigado, tenha um bom final de semana, com muita saúde e paz, com a sua família, com os seus. E é isso. Tchau, tchau. Obrigado, fiquem bem. Até segunda com mais uma aula com o professor Vitorino Rodrigues. Tchau.